Arsenal pipocou. Arsenal pipocou? Bom, foi a palavra que eu mais ouvi, a frase, na verdade, que eu mais ouvi nos últimos dias. Eu nem ia fazer esse vídeo, aí eu resolvi fazer porque, assim, eu não aguento mais abrir a internet e escutar tanto em inglês, em português, na Inglaterra, no Brasil, no mundo, o que todo mundo só fala Arsenal pipocou. Bom, vamos lá. O que eu acho sobre isso, sobre o Arsenal. Aliás, falando aqui de Arsenal, de Premier League, aqui fala-se de futebol, tanto faz, pode ser brasileiro, pode ser Libertadores. Se você gosta sobre esse assunto futebol, segue aí, ou na verdade, se inscreve aí no canal, dá um like aí pro vídeo e eu vou tentar aí fazer um balanço sobre tudo que anda acontecendo na Premier League, principalmente na vida do Arsenal, que estão dizendo que pipocou mais uma vez. Bom, depende do que seja pipocar. O que eu acredito é que o Arsenal é uma equipe que é grande na Inglaterra e ganhou vários campeonatos internos lá da Inglaterra, mas nos últimos tempos, faz 20 anos que não ganha a Premier League, então nos últimos anos tem sofrido aí um peso nas costas, uma pressão por não conseguir vencer. O Manchester City, na verdade, vem sempre no caminho contrário. É uma equipe que não começa às vezes bem o campeonato e no final engata e vai lá. E muitas vezes o Arsenal passa o campeonato inteiro na liderança e aí o City vem e toma e parece que isso vai acontecer de novo. E estão chamando isso de pipocar. Não sei se a palavra certa é pipocar, porque o Arsenal está brigando ali, claro, foi 3 vezes vice-campeão, isso está pesando bastante e está aí prestes talvez a ser vice novamente. Isso pesa, isso pressiona, né, os jogadores, o clube, o treinador, né, o Mikel Arteta está bastante pressionado. Isso aí também é olhar o copo meio vazio, porque o Arsenal, de uma forma ou de outra, ele está brigando pelo título, o título de um campeonato que é dificílimo. E aí, o que dizer então das outras 18 equipes do campeonato? Estão pipocando também? Então, aí precisa olhar por um outro perfil. Tá pesando essa questão dos 20 anos sem título nacional inglês do Arsenal? Tá pesando. Ou não tá pesando? Então, esse é um fator. Acredito que esteja pesando de alguma forma. Isso está mexendo sim com os jogadores, a questão da mídia toda falando sobre isso. Será que dessa vez vai? Mas não se pode esquecer que atrás vem um grande time que já está há muito tempo consolidado. Chegaram reforços importantes também no Manchester City, agora em janeiro, inclusive, e o Manchester City já é uma equipe muito forte, tendo à frente o Guardiola. Então, o último jogo, por exemplo, foi 2-1 para o Manchester City em casa contra o Arsenal. Era o jogo, digamos assim, que estão dizendo que o Arsenal de fato pipocou, que era o jogo decisivo, que o Arsenal precisava ir lá e ganhar. Mas espera aí, gente. Ir lá em Manchester e ganhar do Manchester City assim, é desse jeito, se não ganhar, pipocou. Quantos times no mundo vão conseguir fazer isso, né? Mas eu entendo por questão do momento e tudo mais. Mas o Arsenal, na verdade, o jogo de domingo foi um bom jogo. O Arsenal pressionou, estava perdendo o jogo, foi no segundo tempo, foi para cima. Foi um bom jogo do Arsenal. Não acho que foi aí, se é que existe a questão do pipocar, não foi aí que o Arsenal pipocou. Eu acho que a questão do Arsenal foi que ele veio perdendo, ele começou jogando muito bem, foi uma temporada exemplar, principalmente na Champions League. O Arsenal termina ali primeiro colocado da primeira fase. O Arsenal, inclusive, chegou na semifinal agora da Champions League, invicto. Eu acho que faltou ao Arsenal uma talvez um empenho maior, principalmente no jogo contra o Bournemouth. O Arsenal teve problemas de desfalques, o Saka não vem jogando, né? O Saka está com problemas de lesão. O Arsenal perdeu o Odegaard por um tempo. São jogadores importantes na criação. Claro, vieram jogadores importantes também na janela lá do começo da temporada. Mas a questão é que o Arsenal ele tinha que colocar uma questão clara na cabeça. Olha, somos o líder,
batemos na trave 3 vezes e não vamos perder a liderança dessa vez. Então, a gente não está jogando muito bem. Eu acho que era um consenso entre eles. Acho que eles sabiam que não estavam nos últimos meses, 2 meses pelo menos, jogando bem. Mas vamos conseguir os resultados da forma que for. E eu acho que o Arsenal foi muito mal no jogo contra o Bournemouth. Tivesse o Arsenal ganhado do Bournemouth, ninguém estaria falando nada de pipocou, etc. O problema do Arsenal foi o Bournemouth. O Arsenal falhou ali, perder para o Bournemouth em casa. Quando você é o líder, está brigando com o Manchester City, que vem feito uma locomotiva, aí realmente deu essa impressão de pipocou. Né? Então, aí não tem muito o que dizer. Agora, o jogo domingo passado, perder para o Manchester City fora de casa, em Manchester, por 2-1, eu considero um resultado normal. Tem um outro fator, o City não vinha bem, vinha tropeçando também com times menores, mas quando o City pega o Liverpool no Anfield, em Liverpool, e vira aquele jogo, eu acho que ali também deu um gás no City. Pô, cara, você virar um jogo em Anfield contra o Liverpool, tudo bem, o Liverpool não está fazendo a temporada, Liverpool, que todo mundo conhece, mas não é simples você virar um jogo em Anfield contra o Liverpool. Acho que ali o City vira a chave. E ali o City manda um recado pro Arsenal. Olha, é o seguinte, você tá aí na frente, mas eu vou chegar. E todo mundo sabe, seja no Arsenal ou em qualquer lugar, que o City tem feito isso nas últimas temporadas, né? Esse também foi um dos fatores aí da tal da pipocada do Arsenal, que dizem. Outra coisa, aí é um assunto um pouco mais delicado, vou ter que falar do treinador, do Arteta, que foi importantíssimo. O Arsenal teve aí a era Wenger, que ganhou bastante coisa, foi até a última vez que foi campeão da Premier League de forma invicta, que teve várias conquistas, mas no final já as coisas não estavam dando certo, por isso acabou a era Wenger, né? Por isso ela acabou. E aí o Arsenal ficou meio perdido naquele meio tempo, que o Wenger sai, veio o Naeem, ele não ficou muito tempo, não estava na Champions, estava fora da Champions, não conseguia disputar nas cabeças. O Arsenal, aí sim que né, não dava nem para dizer pipocar, porque o Arsenal nem ali nas cabeças ele disputava nesse período. E o Arteta chega na temporada 2019, acho que ele foi muito importante nessa questão da reconstrução do Arsenal, foi campeão da FA Cup, foi o único título dele à frente do Arsenal, e depois a Shield, a Community Shield, que é o campeão da Premier League contra o campeão da FA Cup. E mais nada. Só que assim, essa reconstrução ela veio lenta, foi chegando jogadores, o Arsenal foi investindo. Né, essa temporada chegou o Gyökeres, né, já tinha o Saka, que é da casa, um jogador super importante pelos lados do campo, tem o 1 contra 1, né, continuou com o Odegaard, não se desfez. E aí a pressão veio mesmo. Aí a Arteta agora é o seguinte, vai lá e ganha. Mas a impressão que dá é o seguinte: o Arteta ele foi super importante na reconstrução, mas agora ele tem a dificuldade de dar o próximo passo. O próximo passo que seria o quê? Ganhar, ser o campeão. Então, aí parece, né, e se isso não acontecer nessa temporada, e parece que assim, realmente a pressão vai subir muito para a temporada que vem. A gente não sabe nem se o Arsenal vem com o próprio Arteta, se o Arteta continua ou não. Mas se continuar e se o Arsenal não ganhar nenhum dos títulos, e ele não é favorito mais, então ele era o favorito na Premier League, não é mais. Agora o favorito passa a ser o City, mesmo estando atrás ainda, né, mas com um jogo a menos. E na Champions League, ele também não é. Ele vai pegar um Atlético de Madrid sedento. Sedento por chegar na final e conseguir o seu primeiro título. Eu acho que o Atlético de Madrid, nesse momento, em questão de Champions, quer mais do que o Arsenal. O Arsenal está muito mais voltado e preocupado para a Premier League. E mesmo ele, se o Arsenal passa, né, que tem condições de passar, acho que vai ser 2 embates bastante duros e equilibrados, mas se o Arsenal passa, ele também não é o favorito, porque ele vai enfrentar o atual campeão, que é o PSG, brigando pelo bicampeonato, ou vai enfrentar o Bayern, multicampeão da Champions. Então,
as coisas na Champions também não estão boas para o Arsenal. Então, assim, ou os ventos não estão lá tão favoráveis. Mas futebol ele pode chegar lá e ganhar. Só que se não ganhar nenhum título depois de tudo isso, aí eu acho que realmente a pressão vai aumentar muito. O torcedor do Arsenal vai ficar muito, muito, muito abalado. Acho que essa é a palavra. Né? Talvez até mais abalado do que, por exemplo, se o Tottenham cai, o Tottenham está na zona de rebaixamento. Se o Tottenham, porventura, não consegue sair e cai, acho que o torcedor do Tottenham vai ficar menos abalado, talvez, do que o do Arsenal se não ganhar nada dessa vez. É isso aí. Se você gosta de conteúdos sobre futebol, segue aí, se inscreve, dá aquele like para ajudar e até o próximo vídeo sobre algum assunto importante que permeie o futebol. Valeu, um abraço.